Então, as etapas que a gente falou: segmentação, divisão de células até a blástula. Gastrulação, a blástula se diferencia em gástrula e você tem a formação dos folhetos embrionários. E na organogênese, a primeira etapa, neurulação, você tem a formação do tubo neural, você tem a formação da notocorda e por aí vai, ok? Esses folhetos embrionários que a gente falou, eles vão se diferenciar justamente na organogênese, né? São formados na gastrulação e vai ser diferenciado na organogênese. Cada folheto vai formar alguma parte do corpo específica. Por exemplo, o ectoderma forma epiderme, anexos epidérmicos, sistema nervoso, cavidades. O mesoderma forma derme, ossos e músculos, sistemas circulatórios e reprodutor, rim, baço, cartilagem. Já a endoderme vai formar sistema respiratório, órgãos do sistema digestório, fígado, tireoide, paratireoide. E vocês vão ver que no livro de vocês tem na página 159, tem um infográfico assim bastante completo falando sobre o que cada tipo de folheto forma o que na organogênese. Aqui é só uma imagem, essa imagem me dá um nervoso, ao mesmo tempo que eu acho ela muito boa, didática. Porque você tá cortando, parece um bebê grande, né? Uma pessoa. Ai, não sei, mas é só para mostrar para vocês que o tubo neural forma medula espinhal e encéfalo. Aqui a notocorda, coluna vertebral. A parte em verde, tubo digestivo, tubo digestivo, endoderma. Então aquele intestino primitivo forma aqui, ó, tá? Tudo formado pelo endoderme. E o celoma, que é a cavidade por onde os órgãos vão ocupar espaço. Só que lembra que a gente falou que nessa etapa aqui, ó, volta aqui, volta, aqui. Quando a gente falou do blastocisto, lembra que a gente falou assim, ó, tem uma parte de células que formam um polo que vai formar um embrioblasto. E essas células, elas que vão formar um embrião. Mas as outras células formam o quê? Se essas aqui vão formar um embrião? Essas outras células vão formar os chamados anexos embrionários. E aí aqui eu quero comparar com vocês os anexos embrionários, por exemplo, de répteis e aves com de mamíferos placentários. Nós teremos praticamente os mesmos anexos, só que mamíferos placentários também têm a placenta. Então, olha esses anexos. O córeo é a parte de fora aqui que reveste todos os anexos. Ele vai trabalhar com o alantoide, ajudando a armazenar excretas nitrogenadas e participar de trocas gasosas. No caso de répteis e aves, a excreta tem que ser uma excreta que não vai ser tóxica para o embrião, porque não tem como sair do ovo, né? Já no nosso caso, a excreta, esse córeo vai mandar essa excreta diretamente para a própria mãe eliminar. Agora, o âmnio é uma bolsa que é formada com um líquido dentro, que é o saco amniótico ou cavidade amniótica, e esse líquido tem a função de proteção contra choques mecânicos, então é bastante importante. Aqui temos o embrião, temos o alantoide, e eu quero que vocês prestem bastante atenção no tamanho do alantoide comparando de répteis e aves com mamíferos placentários e o saco vitelínico. O alantoide vai ter a mesma função que o córeo, trabalhando junto com ele, né? Armazenar excreta nitrogenada e participar de troca gasosa. Por que em mamíferos placentários ele é tão pequenininho? Porque as excretas e as trocas gasosas vão passar da mãe para o filho, do filho para a mãe, tudo bem? Então, você tem através da placenta, o cordão umbilical, você tem essa troca de excretas, né? A excreta do embrião sai, vai para a corrente sanguínea da mãe e acontece as trocas gasosas. Então, você não precisa ter um alantoide muito grande. Saco vitelínico é onde teremos nutrientes. Então, quem tem o ovo, né, tem bastante nutriente dentro. Já mamíferos placentários, saco vitelínico muito pequenininho, porque você tem a placenta justamente para nutrir. Uma coisa muito importante, répteis conquistaram bastante o ambiente terrestre justamente por causa do ovo. Porque esse ovo ele é poroso, ele permite trocas de gases, mas ele protege o embrião. Então, o embrião ele vai ter lá os nutrientes para se desenvolver tranquilamente e ele não recebe nutrientes de fora, né?
e não precisa de água para se reproduzir também. Agora, dá uma olhadinha na placenta. A placenta, ela vai ser formada tanto por tecidos do embrião quanto por tecidos da mãe. Você tem as vilosidades coriônicas, que é aqui, ó, o córeo, tá vendo? O córeo tem essas reentrâncias aqui, essas vilosidades coriônicas associadas com o endométrio da própria mãe. E aí você tem mistura de vasos sanguíneos fetais com o sangue da mãe e você tem as trocas gasosas, pode ter transferência de substâncias tipo hormônios, anticorpos, nutrientes passam por lá. E aí, assim, uma coisa que eu adoro falar sobre é a formação de gêmeos. Gêmeos, eles podem ser chamados de monozigóticos ou dizigóticos, ou univitelinos e bivitelinos. Vamos lá, gêmeos idênticos são os monozigóticos ou univitelinos. Acontece quando um único óvulo, um único ovócito é fecundado por um único espermatozoide. Então, acontece a divisão celular normal, o zigoto continua se dividindo, só que chega em um determinado momento que forma duas massas de células, mais precisamente ali entre a mórula e a formação de blástula. A mórula ela vai se dividir formando duas grandes massas de célula. E essas duas massas de célula vão formar cada uma um indivíduo. E eles serão idênticos e obrigatoriamente do mesmo sexo. Por quê? Se só teve fecundação com um espermatozoide, se esse espermatozoide veio carregando o cromossomo Y, serão 2 meninos. Se veio carregando o cromossomo X, serão 2 meninas. Tudo bem? O que pode acontecer aqui? Às vezes, essa massa de célula, ela começa a dividir, mas ela não se divide totalmente. Aí pode formar aqueles gêmeos que são grudados. Eu esqueci o nome, peraí. Qual que é o nome, gente? Siameses, pô. Forma os gêmeos e os irmãos siameses, que aí tem que fazer cirurgia, né? Às vezes é possível separar e às vezes não. O que pode acontecer também é que esses gêmeos, eles podem ter, esses gêmeos idênticos, a mesma placenta, mas saco amniótico diferente, córea diferente, ou pode ter placentas separadas, tanto faz. Agora, gêmeos fraternos, ou também chamados de bivitelinos, ou gêmeos dizigóticos, você tem a mulher liberando 2 ovócitos em uma ovulação, não um só. E cada ovócito desse vai ser fecundado por um espermatozoide. Eles continuam a gestação, né, se dividindo, quer dizer, o zigoto vai se dividindo, formando várias células, a mórula, a blástula e tudo aí vai. A grande diferença disso daqui para uma gestação separada de um indivíduo e depois de outro é porque as duas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem a formação de 2 pessoas de uma mesma barriga ao mesmo tempo. E aí, nesse caso de gêmeos fraternos, podemos ter gêmeos de pais diferentes. Caso, por exemplo, esse espermatozoide aqui era de um pai e esse espermatozoide aqui de outro pai, isso pode acontecer. E olha que louco, já pensou que esse espermatozoide que fecundou esse ovócito aqui, ele começa, aí temos a formação do zigoto, aí a divisão celular, de repente essa massa de células ainda se divide em 2, aí a gente teria caso de 2 gêmeos idênticos que são fraternos com esse outro aqui. Ó que coisa louca, gente. Normalmente trigêmeos, quadrigêmeos é muito difícil de acontecer, tá? A chance é bem baixa. Normalmente, hoje em dia, né, as pessoas têm mais por causa de inseminação artificial, ok? E aí, falando de células-tronco, ele nem gosta bastante disso. As células-tronco, elas podem ser encontradas em várias fases da vida, dependendo do tipo de célula-tronco que é. Por exemplo, a gente fala que a célula-tronco totipotente, ela tem um máximo potencial de diferenciação. Ela é encontrada, por exemplo, na fase de mórula. A mórula, lembra que tem pouquinhas células. E ela é o máximo potencial de diferenciação, porque ela pode se diferenciar em qualquer tecido do corpo, inclusive os anexos embrionários. Lembra que na fase de mórula você ainda não tinha aquela diferenciação de grupos de células que formam o embrião lá em cima, né? Mórula era tudo igual, então essas células totipotentes podem formar qualquer coisa do corpo. Já as células pluripotentes são encontradas no blastocisto
E aí, quando você olha, lembra, o blastocisto tinha aquela camada de células que é chamada embrioblasto lá em cima. Essas células vão se diferenciar em qualquer tecido do corpo, menos dos anexos embrionários. Já as células-tronco, nós temos quando somos adultos, a gente tem as células-tronco chamadas multipotentes. São células que elas podem se diferenciar, mas em coisas limitadas. Elas geram células do tecido de origem delas. Por exemplo, você sempre está produzindo sangue, né? Você está produzindo glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. E essas células, elas sobrevivem por pouco tempo. Então, elas são substituídas. Como que elas são substituídas? Porque temos células-tronco multipotentes lá dentro do nosso osso, na medula óssea vermelha, que vai se diferenciar em hemácia, vai se diferenciar em glóbulo branco ou o que for depois, tudo bem? Então, totipotente é a mais sinistra, pluripotente é sinistrinha, boa, multipotente é sinistrazinhazinha, tá? Agora, resolvendo alguns exercícios, eu peguei alguns exercícios do livro de vocês. Vocês vão ver que o número vai estar meio diferente, porque como eu não consegui acessar o livro online, eu peguei da internet, mas é a mesma questão, tá? Então, aula 1, página 152, número 3, exercício de fixação. Observe a figura com os cortes transversais do corpo de animais triblásticos, representado por números romanos, e os números em arábico correspondem aos folhetos embrionários e às cavidades. E alguns exemplares, né? Então, assinale a alternativa correta. Se vocês quiserem, pode dar uma pausa no vídeo para tentar resolver e depois continua para assistir, tá? Vamos lá. Um em romano seria um acelomado, a gente já sabe que tá errado. Porque isso aqui é acelomado, esse é pseudocelomado e esse é celomado. Em relação aos indivíduos, plateuminto tinha que estar aqui, ele é acelomado. Minhoca é celomada e nemateuminto, a lombriga, é pseudocelomada. Sabendo disso, você praticamente responderia aqui, ó. Então, você sabe que tá errado. Celomado, tudo bem. Número 1 seria endoderma, a parte de dentro, certo? 2, mesoderma, certo? 3, celoma, certo? 4, ectoderme, certo? Os cordados o representam em A, nemateuminto, errado. 2, acelomado. 1, endoderme. 2, mesoderme. 3, ectoderme, certo? Os plateumintos os representam em C, as planárias, em água doce. Opa, achamos a resposta certa. Vamos ver o que estava errado aqui. 2, pseudocelomado, tá errado. 3, pseudocelomado, certo. 1, ectoderme, tá errado. 1 é endoderme, ok? Questão da FUVEST de 2017, página 152, número 1, exercícios propostos. Os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre foram os mamíferos, anfíbios ou répteis? Répteis, né? Que possuem fertilização externa ou ovo com casca impermeável, que é a aquisição evolutiva que permitiu o desenvolvimento do embrião fora da água. Opa! Ovo com casca impermeável, tudo bem? Porque eles conseguem fazer trocas, mas assim, protege totalmente o embrião lá dentro. Anfíbios, o ovo deles é super gelatinoso, precisa de água. Página 152, número 6, dos propostos. Ao longo do desenvolvimento embrionário, de organismos multicelulares ocorrem sucessivas divisões mitóticas, tal. Então, aí a gente tem que ler as proposições abaixo. As mitoses nos blastômeros, que são aquelas células que estão lá na blástula, se sucedem com rapidez até que o embrião assuma a aparência de uma bola de células amórula. Certinho. Quando o embrião já se constitui de algumas centenas de células, começa a surgir em seu interior uma cavidade cheia de líquido. O embrião é então chamado de blástula. Sim, essa cavidade é chamada de blastocele. No estágio de gástrula, o embrião já apresenta um esboço do seu futuro tubo digestivo, o arquêntero, certo? No estágio de gástrula, as células embrionárias começam a se diferenciar, formando os primeiros tecidos, conhecidos por folhetos germinativos ou embrionários. Certinho. Então, letra A, todas elas estariam certas. Agora, aula 2, página 172, número 17, exercícios propostos. Durante o desenvolvimento dos animais, um processo morfogênico chamado de gastrulação origina os tecidos embrionários coletivamente,
chamados de folhetos embrionários, a ectoderme, endoderme e mesoderme. Com base nessa afirmativa, relaciona os folhetos embrionários com alguns de seus derivados em invertebrados adultos. Ectoderme, endoderme e mesoderme. Eu sei que isso é meio difícil de gravar ainda, mas no livro de vocês, na página 100 e... Peraí, que eu vou achar. Na página 159 tem falando disso. Ectoderme, sistema esquelético e motor, fígado, sistema nervoso e glândula hipófise, pâncreas e glândula da tireoide. O preenchimento correto dos parênteses de cima para baixo é: mesoderme forma sistema esquelético e motor, endoderme forma fígado, ectoderme forma sistema nervoso e glândula hipófise e endoderme também forma pâncreas e glândula tireoide. Isso daí eu sei que é mais difícil de lembrar, mas lembrando que tem aqui, ó, tá bom? Ossos, mesoderme, sistema nervoso, ectoderme e vai. Aí, agora eu peguei algumas questões de vestibular que estavam naquela lista que eu passei para vocês, tá? Os coelenterados foram os primeiros organismos a possuírem sistema digestório na escala animal. A figura abaixo representa a árvore evolutiva quanto à classificação embriológica desse sistema. Aí tem quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes, anelídeos, equinodermos e cordados. 2 folhetos embrionários quinidários, todos os outros têm 3. Acelomados, plateumintos, todos os outros com celoma pelo menos. Nemateuminto, clivagem espiral, clivagem radial. De acordo com a classificação apresentada, pode concluir-se que as águas-vivas são deuterostômios, já está errado. Deuterostômio é só equinoderma e cordados, tá? Os peixes são protostômios? Não, peixe é cordado, é deuterostômio. Os caranguejos são protostômios, sim, celomados e triblásticos. Eu acho que essa tá certa. As minhocas são deuterostômias? Não, são protostômias. As tênias são protostômias celomadas? Não, tênia é um plateuminto, não tem celoma. Então, lembrando, deuterostômio, só equinodermos e cordados, todos os outros são protostômios. Isso quer dizer que todos os outros, o blastóporo dá origem primeiro à boca, tá? Então, C. 2014 Enem. Os gêmeos sempre exerceram um fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Parte desse interesse está relacionada ao fato de que esses indivíduos apresentam a manifestação natural que mais se aproxima da clonagem da espécie humana. Um mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é divisão do feto em gestação em 2 indivíduos. Gente, feto, não de jeito nenhum. Feto seria tipo pegar aquela pessoa. O feto já é tipo um bebezinho, cara. Você cortou o bebê no meio. B. Divisão do embrião em 2 grupos celulares independentes. Fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides? Não. Lembra que não pode ter polispermia. Ocorrência de 2 fecundações simultâneas no útero materno. Isso daí, 2 fecundações simultâneas, isso acontece com gêmeos que são dizigóticos. E a fecundação não é no útero, né? Fecundação é na tuba uterina. Fertilização sucessiva de 2 óvulos para apenas um espermatozoide. Como isso seria possível? O espermatozoide fecundou um, aí ele sai correndo e vai no outro? Não, né? Então, letra B. O R de 2019, hein? Novinho. Durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem. A presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir do seguinte tipo de ancestrais. Amoniotélicos são todos aqueles indivíduos que têm amônia como excreta nitrogenada. Celomados é o que tem celoma. Aquáticos ou ovíparos? O que vocês acham? Claro que é ovíparo, porque lembra que o saco vitelínico, ele surgiu a partir, os anexos embrionários, a partir de répteis você já tem, né? Então, réptil é ovíparo, ave é ovíparo. E quem tem ovo tem o saco vitelínico para ter armazenamento bastante de nutrientes, porque não tem como conseguir esses nutrientes de outras formas. Agora, nós, mamíferos placentários,
conseguimos esses nutrientes pela placenta, então o saco vitelínico é como se fosse um resquício evolutivo. E Enem 2014, na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de multiplicação lenta, de jeito nenhum. Comunicação entre as células, não. Adesão a diferentes tecidos, não. Célula-tronca por quê, gente? Diferenciação em células especializadas. Reconhecimento de células semelhantes, também não. Então, assim, pode pegar o livro para fazer os outros exercícios. Tem algumas questões que elas estão bastante específicas, que não precisa ir nesse nível de aprofundamento em embriologia. Utilizando essa aula, tente resolver aquelas questões que vão abordar praticamente isso que foi trabalhado aqui, porque tá muito aprofundado mesmo. Então, assim, quem for fazer medicina, biologia, guarda essa apostila que vai ser bom para usar ela na disciplina de embriologia, tá? Qualquer dúvida, pode me procurar.